capítulo 9 de Mateus. Nós vamos ler o verso 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 9, 16 e 17. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim, ambos se conservam. Pai, dá-nos sabedoria e entendimento para essa palavra que o Senhor tem para nós. Aleluia. Tem cerca de 3 semanas, Deus tem falado comigo sobre um vinho novo. Vinho novo. E eu venho percebendo algumas mudanças, algumas coisas que Deus tem feito. E Deus está nos preparando para um vinho novo. E eu fui estudar, me debruçar sobre essa questão, não é? Para uma aplicação na nossa vida prática como igreja. E eu me deparei com muitos textos psicológicos, da psicanálise, psicologia, não sei o quê. Tem muitos textos. E eu fui lendo aquelas coisas todas. E eu falei, rapaz, tem uma história aqui, tem um negócio aqui que é interessante, que eu acho que Deus quer ministrar os nossos corações. Aí, de tudo isso, eu assisti um vídeo, chama Auto Pobre. Auto Pobre. O que é? É carro de gente pobre, automóvel de gente pobre. É um canal de brincadeira, que o rapaz tem lá, e ele pega os carros velhos, aqueles carros estão todo remendado, e mostra como que é. E aí tem lá, rapaz, a história de um rapaz que ele comprou uma carocha, que para nós lá é o Fusca. E aí, o Fusquinha, ele usava, eu chamo de Fusquinha, é a carocha, tá bem? Ele usava o Fusquinha dele e tudo mais. E aí o Fusquinha arrebentou o cabo do acelerador. Daí ele foi, puxou um arame e amarrou lá no pedal e continuou andando. Aí depois teve um problema que furou o tanque de combustível. Daí ele veio arrumar o tanque de combustível, ele foi, comprou um galãozinho de 20 litros, arrancou o banco do carona ali, colocou o galão, e ele enche aquilo de gasolina e tem uma mangueira que leva direto para o motor. Daí quebrou a direção. Aí ele colocou uma barra de ferro no lugar da direção, que ele vira daquele jeito a coisa. Aí quebrou o cinto de segurança. Aí ele pegou um fio de ferro elétrico, aqueles fios de tomada, né? E aí ele se amarra com um fio naquilo lá. Ele foi, olha, o carro dele virou uma bagunça, meus irmãos. Pensa num carro que ficou ruim. O resultado daquele carro, perdeu valor, perdeu segurança, ele perdeu credibilidade. O carro ficou um lixo. Quem que vai comprar um carro daquele? Quem que vai? Ninguém. Ele chegou ao ponto, né, que ele já olha para aquele carro e ele já não tem desejo de arrumar mais nada. Ele não quer mais arrumar aquele carro. Não vale a pena, não vale a pena arrumar aquele carro. Então ele continua fazendo remendo. Remendo velho em carro velho. Ele está resolvendo o problema? Não. Ele só está adiando a morte do carro. Não está resolvendo o problema. E ele vai fazendo aquilo lá. E o resultado disso aí tudo, né? O carro já não pode ser usado para um passeio. O carro não pode ser usado em favor da família. O carro não pode ser usado para ele ter um encontro romântico. Namorado. Não. Só serve para ele catar lixo, transportar lixo. Só isso. Aí você está se perguntando, o que tem a ver isso com a pregação, né? É que eu comecei a pensar na esfera dos nossos pensamentos e emoções e como nós ficamos remendando pensamentos e emoções, como nós ficamos fazendo remendo em questões antigas, como nós ficamos carregando essa carocha velha, acabada, e nós vamos improvisando remendos novos, não para resolver os problemas,
não para melhorar a qualidade da vida, não para poder usufruir, mas simplesmente para continuar empurrando a coisa até a morte. E esse pensamento me veio porque existem maneiras certas e maneiras erradas da gente agir, da gente fazer as coisas. Existem coisas que são transitórias, existem alguns remendos que são para emergências, emergenciais. Numa emergência é válido. Tive um problema e naquela emergência eu faço um remendo velho. Mas existem coisas que são duradouras, que são permanentes. E para ser duradouro e permanente, não pode ser remendo velho. Eu preciso começar a pensar a respeito daquilo que eu estou carregando, das minhas emoções, das minhas crenças, dos meus valores. E se eu estou remendando essas coisas com o Evangelho. E aqui vai entrar o Evangelho agora. Será que eu estou tentando fazer a manutenção de uma vida antiga, de uma vida velha e rota? Estou tentando fazer a manutenção de sonhos antigos e velhos. Estou tentando fazer a manutenção de hábitos. Estou tentando fazer a manutenção de coisas que não irão voltar, que não serão mais como antigamente. E eu estou tentando usar o Evangelho simplesmente como um esparadrapo, como um remendo novo nessa estrutura velha. Será que eu olho para o Evangelho como se ele fosse só alguma coisa que fosse me ajudar a caminhar mais um pouco, até que a morte venha? Porque a proposta do Evangelho não é essa. A proposta do Evangelho é que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Ou deveriam ter passado. Porque às vezes ficamos carregando fantasmas do passado. E que nos impedem de que o vinho novo, de que o novo de Deus seja derramado. E acho que hoje o que Deus quer começar a tratar em nós a partir de hoje é gerar odres novos, gerar um ambiente novo, gerar o entendimento do novo, de todas as coisas novas, do Evangelho na sua plenitude, para que a gente vá deixando para trás as coisas velhas, porque elas já passaram. E não vale a pena ficar remendando coisas do passado. E você tem que concordar comigo que a gente fica trazendo as coisas do passado para o hoje. Fica ou não fica, irmãos? Aconteceu um problema com a igreja 20 anos atrás, 10 anos atrás, 8 anos atrás, 6 meses atrás, e nós estamos arrastando, trazendo essa dor. É dor, irmão. E eu não estou menosprezando a sua dor, mas nós vamos arrastando, trazendo essa dor e tentando remendar essa dor com o Evangelho, com trapos de Evangelho, com pedaços de Evangelho. Nós vamos tentando aniquilar e dar continuidade na vida com pedaços de Evangelho. E essa não é a proposta ideal. Tudo tem de se fazer novo. Não dá para remendar trapo velho com um remendo novo. Nós precisamos viver o novo de Deus para nós. Só que para isso nós encontramos barreiras e dificuldades. É sobre elas que eu quero tratar hoje. São sobre esses elementos que eu quero tratar hoje. A primeira é porque é uma coisa que gera outra. Nós vamos falar, eu vou citar os 4, não precisa ir pegando surpresa. Mas eu vou tratar de acordo com a psicologia. Eu não sou psicólogo, mas de acordo com a estrutura da psicologia, tá bem? Que fala sobre as crenças que geram pensamentos, que geram sentimentos, que geram ações. Vou falar, mais uma vez, sobre crenças que geram pensamentos, que geram sentimentos, que geram ações.
e ações produzem resultados. E é dentro dessa estrutura que eu quero usar um pouco da psicologia. Eu não sou psicólogo, vou deixar claro mais uma vez, baseado só no superficial do estudo que fiz, mas quero fazer a aplicação do Evangelho, porque eu acho que vai resultar. As crenças influenciadoras são as convicções ou aceitações de certas coisas que são verdadeiras ou reais. Elas são alimentadas por experiências. Aquilo que você crê é alimentado por suas experiências em várias áreas. São experiências de ordem religiosa, de ordem cultural, de ordem familiar, de ordem cívica, de ordem pessoal, de ordem social. Existem várias áreas em que nós estamos inseridos na sociedade. Os nossos retratos políticos, povos que passaram por guerra, famílias desestruturadas, famílias cristãs, povos que nunca enfrentaram guerra. Cada um viveu num ambiente, foi gerado num ambiente e foi adquirindo e foi sendo forjado numa série de crenças. Você acredita em algumas coisas. Existem determinadas frases, existem determinados pensamentos, existem determinadas coisas que você faz que são frutos daquilo que você crê. Ainda que você não perceba essas crenças, mas são coisas que você crê. E que, eu vou dar um exemplo aqui que foge do cotidiano natural, mas só para a gente perceber. Que, por exemplo, uma pessoa que não esteja amplamente ligada à internet hoje, pegar uma pessoa de 70 anos de idade, que não consiga olhar a internet como um mercado de dinheiro. Tem dificuldade de entender meninos de 15, 16, 17 anos fazendo fortuna pela internet. Acha até que aquilo isso deve ser ilícito. Esses meninos estão roubando de algum lado. Não é possível. Por quê? Porque um conjunto de crenças que foi estabelecida antes de que existisse a internet, esse conjunto de crenças e valores diz que o trabalho árduo, acordar cedo, o trabalho físico, o trabalho árduo é esse que traz o pão para casa, é esse que gera o sustento em casa. Então, um miúdo de 16 anos, com fone no ouvido, falando bobagem na internet, ganhando 50, 60, 70 vezes mais do que um assalariado braçal, pra gente isso às vezes é uma coisa que não faz sentido. E nós temos dificuldade de quebrar essa crença do trabalho árduo e pensar assim, vou aprender aquilo e vou ganhar dinheiro daquele jeito também. A minha crença, ela é limitadora. E eu não consigo quebrar essa crença para fazer aquilo, para essa mudança. Eu estou usando esse exemplo genérico, no geral, para dizer que as nossas crenças e valores, elas recebem o Evangelho, mas às vezes nós temos resistência ao Evangelho, nós temos resistência àquilo que a palavra de Deus nos propõe, aquilo que a vontade de Deus nos propõe, porque nós carregamos ainda crenças e valores que já deveriam ter ficado para trás. Crenças e valores que foram forjados quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos filhos da treva, quando ainda andávamos perdidos como ovelha que não tem pastor, quando andávamos órfãos, desamparados. Nós precisamos ver quais são as boas crenças que nós temos e quais são as más crenças que nós temos. E essa é uma pergunta que eu não posso responder por você, mas é um exercício que você deve fazer. Você deve se perguntar, quais são as crenças norteadoras que eu carrego? Quais são as crenças que norteiam a minha vida? No que eu acredito? Qual é a base daquilo que eu acredito? Outra pergunta importante sobre isso. Eu acredito nisso por quê? Está falando? Deus cuida da gente, a Cristina cuida de mim. Deus Cristina é fragmento de Deus na terra. Aí, ó. Oh, glória, obrigado. De onde vem a minha crença? A crença que eu tenho, ela foi adquirida, foi passada por vários lugares, por vários contextos. No Brasil, por exemplo, aqui em Portugal não, mas no Brasil nós temos vivido um grande problema de ideologia de gênero, né? De um
um pensamento confuso sobre sexualidade, não é? Leis que dizem que criança com 7 anos não pode ser responsabilizada por crime, mas pode, sem autorização dos pais, fazer mudança de sexo. E a lógica disso é: a criança de 7 anos não tem maturidade para ser responsabilizada por um crime, mas tem maturidade para trocar de sexo. Eu sei que aqui em Portugal a gente não está vivendo isso ainda. Mas há um conceito ideológico, político, há algumas estruturas de crenças e valores que estão sendo inseridas na cabeça daqueles pequeninos lá. Porque começa na escola. Em lugar de professores militantes. Pessoas que militam por uma ideologia, por um conceito. E elas passam aquele conceito. E aí na escola a criança aprende um bocado. E em casa, qual é o bocado que ela está aprendendo? Não sei. Quem está educando às vezes é o YouTube. Quem está educando é o Felipe Neto. Quem está educando é o outro. Não sei. Quais são os valores de crença que essa criança está recebendo? A influência que ela está recebendo dos familiares. O que os familiares dizem para ela? Um familiar diz, esse negócio, chega no pé do ouvido dela e diz: esse negócio de Deus não existe, isso é besteira. Deus não existe, não. Aí o outro fala: não, você tem que ter fé. Como é que fica a cabeça? E na sua vida, quais foram as crenças que foram sendo colocadas? No que você foi acreditando? Quais as palavras de incentivo e quais as palavras de desincentivo você acreditou? Quais as crenças limitadoras disseram para você? Quem foi que disse para você que não ia dar certo, que você não ia conseguir, que você ia fracassar, que você ia frustrar, iria se frustrar, que esse Deus que você pensa que é Deus não existe? Vai confiando em Deus que você vai ver o que é bom para nós. Se Deus existisse, se Deus fosse bom, não tinha tanta morte no mundo. E você foi apanhando essas crenças limitadoras. Você não é melhor que ninguém, você não quer, você não quer. Quais são as crenças que você tem? Quais são as crenças? E de onde elas vieram? Entenda que as suas crenças, e é por isso que a fé é um elemento extremamente importante na sociedade. E se vocês perceberem, todas as militâncias ideológicas pretendem destruir duas bases sociais: família e fé. Família e fé. São as duas bases sociais que tentam ser destruídas por qualquer militância. Qualquer ditadura do mundo vai atacar família e fé. Desestruturar família e fé. Por quê? Porque é de família e fé que vem as crenças conservadoras que impulsionam. As boas sementes que impulsionam vêm da família e da fé. As suas crenças, elas vão construir a sua visão de mundo, o seu entendimento. Naquilo que você confia, naquilo que você faz. A palavra do Senhor diz em Salmos 20, verso 7, que uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Aqui é a importância da fé como crença. Porque se você acha que você é fruto do acaso, que você é fruto de uma explosão, que você é um conjunto de microbactérias que foram se fundindo ao longo dos milhares de anos, e que formou toda a estrutura que nós conhecemos de forma aleatória, que isso é simplesmente o acaso, que está destinado para você somente o aproveitar deste tempo de terra, morrer e ao fim de todas as coisas. Essa é uma crença que faz com que você só pense em você de forma egoísta e que você não projete a sua intimidade com Deus para a eternidade. Agora, quando nós temos a fé embasada no nosso coração, quando Cristo é a verdade da nossa vida, quando Cristo é a crença principal, central de todas as coisas, alguns vão confiar em carros, outros em cavalos, mas a nossa confiança estará no Senhor da nossa salvação, no Senhor que nos leva para a eternidade. E aí não penso só no agora, mas eu penso na construção do futuro, porque a eternidade começou no dia em que eu recebi Cristo. Porque se Cristo é eterno e Cristo está em mim, então a eternidade começou no dia em que Cristo veio habitar em mim através do seu Espírito. O Espírito de Deus
Deus eterno está em nós. Só que nós temos uma crença, às vezes, mesmo dentro da igreja, de que não somos eternos. Acreditamos que são só os tempos agora, da carne, por causa dos pequenos prazeres, ou por causa das angústias, ou pelo bem ou pelo mal, ficamos travados muitas vezes só nesse cotidiano, no pensamento só desta época, desta era. Mas eu quero dizer para você que a nossa crença em Cristo Jesus, ela estabeleceu que ao receber o Espírito Santo de Deus, a eternidade já está em você. Construa o seu relacionamento e as suas intenções de vida para a eternidade. Tudo que você está fazendo hoje, você não está fazendo só para o momento presente, você está fazendo para a eternidade. Amém. E esse é um conceito difícil de percebermos. Embora em nós a eternidade seja algo pujante, que desejamos, queremos a eternidade, ninguém quer morrer. Por outro lado, nós sabemos que a morte é uma realidade, então ficamos muitas vezes divididos entre a nossa crença sobre a eternidade e a realidade que bate a porta constantemente, mostrando um corpo sem vida. Por isso que a nossa crença ela está estabelecida no Espírito. É no Espírito Santo de Deus, porque a própria palavra, ela nos faz discernir de que a carne corruptível é pó, ao pó voltará. E aquele que não morrer, mas quando Cristo voltar, terá o seu corpo transformado por um corpo glorioso, a imagem de Cristo que foi assunto aos céus, para a eternidade. E eu ouso dizer como o corpo de Adão, porque Adão foi feito para a eternidade. Adão, por culpa do pecado, vai enfrentar a morte. E aí ele vai ter os seus olhos abertos, e aí ele vai ter agora a corruptibilidade. Ele vai enxergar o seu corpo agora corruptível. A corrupção entrou em Adão. Mas eu creio que Cristo nos mostra a verdadeira intenção corpórea de Deus para nós, quando Ele tem o seu corpo glorificado e assunto aos céus. E por mais de 40 dias anda por toda a terra, por toda a região. Mais de 500 pessoas o viram. Mas a minha crença, ela tem que estar estabelecida nisso. Se eu não creio na eternidade, se eu não creio na possibilidade da vida futura que começou em Cristo, eu não vou agir de acordo com isso. Eu não vou ter uma vida baseada nisso. Eu vou ter uma vida baseada naquilo que eu creio. Percebe isso? É o ajustamento. Por isso que a comunhão não pode ser só para ouvir um discurso. Ela tem que internalizar o conhecimento e transformá-lo em vida. Essa é a função da pregação da palavra. A pregação da palavra não é para ser um discurso, meramente para tomar 45, 50 minutos da sua vida pela manhã, para que nós tenhamos aqui um sentimento de dever cumprido. Não é para o Daniel ter que gastar algumas horas da sua vida preparando o sermão, não. É para que seja internalizado e gere base de crenças para a eternidade em nós. Amém, queridos? E nós sabemos, então, que isso vai definir o nosso entendimento. As nossas crenças, elas vão definir pensamento, percepção e entendimento. E o que é a percepção? A percepção, eu acho que aqui se diz percepção. Sem P, se diz percepção ou percepção? Percepção. As duas coisas. Vocês conseguem perceber percepção também, não é? Boa. Glória a Jesus. A percepção é o quê? É o julgamento que nós temos em relação às coisas, é a nossa visão de mundo, é como eu percebo as coisas. A maneira como eu percebo aquilo que está acontecendo, a maneira como eu percebo o ambiente, a maneira como eu percebo a fala do outro, a ação do outro, o gesto do outro. A percepção tem a ver com isso, com o meu julgamento, minha visão de mundo, e ela está baseada nas minhas crenças. Se eu creio que todo homem é um homem, por exemplo, agressivo, que é um homem violento, que homens são violentos, porque eu sofri violência, todos os homens são violentos.
E aí de repente você ouve o Daniel que dá mais ênfase, que fica mais, e se diz, o Daniel é um homem agressivo, certamente. Ele deve bater na Raquel todo dia. Quebra ela de pau. Mas eu estou trazendo, eu me coloco no centro dos julgamentos porque eu acho que é interessante. Você perceber que, de acordo com aquilo que você tem de crença e referência, você tem uma visão de mundo e você começa a julgar. Aí a gente julga o livrinho pela capa. A gente julga o livrinho pela capa. Aí nós olhamos para algumas pessoas do mundo e dizemos assim, essa daí não tem mais salvação. Não adianta nem pregar o evangelho, não vou nem gastar. Não vou nem gastar minha lábia. Por quê? Porque nós fazemos um pré-julgamento, a nossa visão de mundo. Às vezes nós estamos tão decepcionados. E isso é uma coisa que nós precisamos tratar como igreja local. Nós vimos como igreja local. Agora eu vou mexer na ferida da igreja como um todo. Os mais recentes talvez não saibam. Mas nós como igreja aqui, eu também não vivi, mas eu já estou uma dor para mim. Nós vivemos um período de tempo onde vimos poucas pessoas chegando e muitas pessoas saindo. Não é verdade? As que permaneceram aqui, os que permaneceram, viveram um processo de ver muitas pessoas saírem, muitas pessoas deixarem e poucas pessoas chegarem. E veja, durante muitos anos, durante muito tempo, vai sendo construída uma ideia de que está bom assim mesmo. Glória a Jesus que nós permanecemos. É inconsciente, mas nós vamos gerando em nós uma crença de que essa é a vontade de Deus e que vai ficar por assim mesmo. Mas Deus quer derramar um vinho novo. Ele está preparando um novo ambiente. Ele está fazendo odres novos. Deus vai gerar coisas novas. Amém. E esse é o conjunto de crenças que nós, enquanto comunidade, precisamos romper. Nós temos que olhar e ter um certo grau de insatisfação de não ver rostos novos. Nós temos que ter uma certa insatisfação de não ver ninguém sendo salvo. Há quanto tempo não fazemos um batismo aqui na CCVA de Caldas da Rainha? Conseguem lembrar a data de ano só do último batismo? Sim. 5 anos atrás? 2. Qual? Da CCVA 2 anos atrás? Sim, foi na Figueira, mas foi daqui para lá. Quem foi? O Azaf. O Azaf, 2 anos atrás. A igreja nem ficou sabendo? Não sei. Pronto, vai ter 2 anos atrás. O Azaf. O Azaf é seu filho. Você é crente há quanto tempo? Eu? É. Desde 2000 e... Tem um bocadinho já de tempo. Já. Percebe, irmãos? Irmãos, eu não quero em Deus que nós sejamos uma igreja, glória a Deus pelo batismo do Azaf, tá bem? Glória a Deus. Mas eu não quero que nós sejamos uma igreja que só batiza os nossos filhos. Amém. Perceba isso que eu estou dizendo. Temos que batizar os nossos filhos. Eles serão homens e mulheres grandes em Deus. Farão coisas incríveis em Deus. Mas nós temos que ser uma igreja que batiza novos convertidos. Amém. Pessoas que entregam sua vida para a eternidade. Por que a gente prega então o evangelho que é só para aumentar os dízimos e a oferta? Não tem a ver com isso. Tem a ver com saquear o inferno, tem a ver com levar a mensagem da esperança, da salvação, da eternidade, mudar crenças de pessoas que estão limitadas nos seus achismos do dia a dia e mostrar para eles que o Deus, Criador dos céus e da terra, tem uma amplitude de vida, de novidade de vida para ser desfrutada. Amém. E eu e você carregamos essa mensagem. Não podemos calar. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, verso 2: não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A sua visão de mundo, o seu entendimento das coisas precisa ser renovado, e não é renovado pelo novo filósofo, não é renovado pela TVI, não é renovado pela HBO, não, é renovado em Cristo Jesus, pela sua Escritura e pelo poder do testemunho do Espírito Santo em nós, pela glória de Deus exercida em nós, pela manifestação do Espírito em nós,
pela experiência vivenciada com Cristo em nós. Nós precisamos viver isso, sermos transformados. E para ser transformado, não dá para carregar o carro velho, não dá para ficar trazendo a velharia, não dá para ficar trazendo as coisas antigas lá atrás, não dá para ficar carregando esse peso. Eu preciso ter vida nova, eu preciso de um odre novo, eu preciso de um ambiente renovado na minha mente. Não estou falando de ambiente físico, estou falando de um ambiente mental renovado na minha estrutura de crenças. Eu preciso começar a enxergar Cristo como Ele realmente é, por quem Ele é, pelo poder que Ele tem, sobre a maravilhosa graça pela qual fomos alcançados e o entendimento da proposta do Evangelho missionária, que é a proposta do Evangelho sobre as nossas vidas, e esse conjunto de crenças vai me impulsionar a viver segundo o pensamento de Cristo. Não se conformem com este mundo. O mundo vai tentar te paralisar em relação a isso, ele vai te trazer obstáculos em relação a isso. O mundo não quer que o Evangelho seja pregado. Há uma luta contra todo o conceito judaico-cristão no mundo. Todos os valores judaicos cristãos no mundo estão sendo bombardeados. As pessoas estão com comichões nos seus ouvidos quando ouvem do Evangelho. Há uma tentativa de paralisação, de diminuição da igreja, de descrença. Mas nós não somos daqueles que ficam acovardados. Antes nós avançamos pelo bem do Evangelho, na autoridade de Cristo. Amém, amém, querido? Amém. Glória a Deus. O mundo não quer, vai haver resistência, vai ter resistência dentro da sua casa, vai ter resistência na sua casa, vai ter resistência na minha casa. Eu testemunhei para os irmãos aqui, não sei se foi no domingo passado, no outro, não sei se foi na sexta-feira, não sei, que eu recebi a mensagem do meu pai, não sei que dia. Meu pai, foi no estudo de sexta-feira, meu pai me acusando, meu pai, me acusando de ser um estelionatário da fé, de que eu estou aqui pregando o Evangelho para converter europeus, para eu ficar rico. Olha, meu pai, ele não sabe metade da realidade que eu vivo aqui. Ele não tem ideia de metade da realidade que eu vivo aqui. Está lá, mas foi o homem. Não, rapaz, foi o Satanás que habita nele. Nossa luta não é contra a carne, é contra sangue. Ele vai tentar me paralisar. Ele vai tentar me paralisar. Lógico que vai usar pessoas influentes sobre a minha vida. A palavra diz que eu tenho que honrar meu pai. Eu tenho que honrar o meu pai. Então eu procuro honrar o meu pai. Só que meu pai não é cristão. Quando eu honro meu pai, ele confunde e Satanás acha brecha nele para trazer palavra de peso e acusação sobre mim. Eu honro e levo pancada. Eu honro e levo pancada. Então para de honrar. Jamais, a palavra diz que eu tenho que honrar. Eu tenho que continuar honrando. Não é a circunstância que vai me moldar. O pensamento tem que ser renovado em Cristo, não pela circunstância. Não é a circunstância que dita quem você é. É Cristo quem decidiu sobre você. Analise o homem a si mesmo, perceba os seus sentimentos e emoções. Em 2 Coríntios 10:4 diz: destruímos, 2 Coríntios 10, a partir do verso 4 diz: destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o nosso pensamento à obediência a Cristo. E por que fazemos isso? Porque os meus pensamentos geram as minhas emoções. E quando eu levo os meus pensamentos, e eu coloco em prática essa palavra, que eu levo o meu pensamento cativo a Cristo, eu estou levando os meus sentimentos cativos a Cristo. Eu estou colocando os meus sentimentos em Cristo. E quando eu coloco os meus sentimentos em Cristo, eu sei da esperança viva, da glória eterna, do favor imerecido, da graça bondosa.
da bondade de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre a minha identidade restaurada nele, sobre o espírito de adoção que clama Abba, Paizinho. Quando eu estou em Cristo, eu levo cativos os meus pensamentos a Cristo, eu estou levando as minhas emoções cativas a Cristo, e eu sei em quem eu estou. Você sabe em quem você está? Saiba, tenha a convicção, exercite levar os seus sentimentos a Cristo. Não ande ansioso por coisa alguma, não ande falando mal das coisas, não ande negligenciando a obra, não ande murmurando, não ande profetizando maldição. Guarda o teu coração, guarda o teu sentimento, leva cativo a Cristo, restabelece a tua base de crenças, porque os teus sentimentos vão gerar as suas ações. Em Provérbios 23:6 diz assim: não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ei, para de ficar olhando para a circunstância, para de ficar olhando para a grama do vizinho, para de ficar olhando para aquilo que o outro tem que você não tem. Pare de fazer comparações. Comparações são mesmo ruins para a nossa vida. Se você quiser um padrão de comparação, seja Cristo. Porque nós procuramos o varão perfeito, a estatura do varão perfeito. Nós olhamos para Cristo, imitamos Cristo. Ele é a nossa redenção, Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso farol. Se eu quero me comparar a alguém, eu me comparo a Cristo. E quando eu digo que me compara a Cristo, eu não estou me colocando como o Cristo. Eu estou fazendo mesmo a comparação para eu reconhecer em que estágio, em que altura, em que forma eu estou. E uma coisa eu faço, não que eu já tenha alcançado, como diz Paulo, mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas velhas. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, eu procuro a estatura do varão perfeito, mas eu preciso de um odre novo, eu preciso de roupa nova, eu não posso ficar trazendo os remendos de antigos, as coisas velhas, os farrapos, as dores antigas, as dores velhas. Isso precisa ficar para trás. Deus quer fazer algo novo, há um vinho novo a ser derramado, mas Deus quer de uma vez por todas curar a nossa vida. Olá, minha querida. Deus abençoe. Bom te ver. Obrigada. Tudo a correr bem, viu? Não, Deus abençoe sua vida. Amém. Beijinho. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vai vir. Um dia entra sempre. Aleluia. Meus irmãos, eu até perdi aqui a coisa. Como você imagina na sua alma, assim é. Os seus pensamentos vão gerar em você as suas ações. Assim como você imagina, assim você é. Quais são os pensamentos que você tem tido? Leve os teus pensamentos, por pior que eles sejam, cativos a Deus. Deixe que Deus transforme os seus pensamentos. Por que a gente insiste tanto na leitura da palavra? Porque pensamento é aquilo que vem na nossa mente. Se eu tenho só água suja na minha cabeça, quando eu penso em alguma coisa, o que eu penso? Água suja. É o que eu tenho. É o que eu tenho. Mas se eu tiver na escritura água limpa, água viva, água que gera vida, quando eu tiver pensamentos, os pensamentos serão de água limpa. No começo não, até transbordar a água suja para fora, há um processo. Não é mágica, é processo, é exercício. Não é mágica. A única coisa instantânea é a salvação. Essa acontece no momento em que você reconhece ser um pecador miserável
necessitado da graça restauradora de Cristo Jesus e recebe o sacrifício dele na cruz do Calvário, o sangue da nova aliança, o corpo partido por vós. Quando você estabelece isso, você crê nisso, você está salvo. A partir daí é tudo processo. É processual. Você entrou pela porta, agora você vai descobrir a casa. Passar pela porta é uma coisa, descobrir a casa é outra. Permita-se isso. Eu estou quase terminando, meus irmãos. Eu sei que vocês já estão cansados desse domingo, estão com fome. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos, principalmente nas situações difíceis, nos momentos mais críticos. Romanos 5,3 diz: porque a nossa vida a gente pensa que ela é cor-de-rosa, colorida, mas a gente passa por muito bocado ruim. Muito bocado ruim. E é nos bocados ruins que às vezes a gente não leva o pensamento cativo a Cristo. É no bocado ruim que a gente acaba remoendo dor. Ah não, Daniel, eu já ouvi o contrário, que é pela dor que a gente busca Jesus, mas não busca pela coisa certa, não é pela motivação correta. Você busca um remendo novo a um farrapo velho que você usa. Você não busca o evangelho para renovação da sua vida. Não estou falando você, estou falando no geral. As pessoas, quando estão só com dor, elas buscam um remendo novo para uma situação velha. E a proposta de Cristo não é por um remendo novo em você, é te dar novas vestes, é gerar novidade de vida. Romanos 5,3 diz, não somente isso, mas também nos gloriamos. Olha o que é você levar o pensamento a Cristo, você compreender o Evangelho na sua totalidade e viver e experimentar o Evangelho e a bondade, o amor e a graça de Deus, confiar em absoluto que Deus é bom em todo tempo e que Ele nos ama. Quando você tem esse pensamento, olha o que Paulo diz: também nos gloriamos nas aflições, cara. É lindo quando você tem o pensamento cativo em Cristo, sabendo que a tribulação vai produzir perseverança. Ele começa a ver a coisa boa. Estou passando tribulação, rapaz, estou numa luta, uma tribulação. E Paulo vai produzir em você perseverança, glória. Você vai ter que se manter, você vai ter que ser resiliente, você vai ter que dar mais um passo, você vai ter que fazer a manutenção disso. Vai produzir perseverança, e a perseverança vai produzir experiência. Você vai ficar mais sábio. A palavra diz que há mais sabedoria na casa do luto do que no do nascimento. Passar por intempéries, problemas, você começa a ficar experiente. Por isso que a nova geração precisa ter experiências. Não dá pra gente blindar tudo, eles precisam ralar o joelho. Precisa ralar o joelho. Se você deixa uma criança sem ter contato com terra, ela não rala o joelho, qualquer gripezinha derruba ela. A criança precisa se esfolar um pouco mesmo. Precisa ir criando anticorpos, criando experiência, resistência. Então, a tribulação produz a perseverança e a perseverança é a experiência. Você vai ficando mais sábio, você vai virando um conselheiro. Aí, Cristo vai derramando mais sobre você. Aí você já não precisa mais comer papinha. Você não precisa mais se alimentar de leitinho. Já pode vir comida sólida. Deus já pode dar um banquete sólido sobre a sua vida. Deus já pode começar a estruturar pessoas, colocar pessoas perto de você, para que você seja uma referência de Cristo na terra. Experiência. A experiência vai produzir o quê? A esperança, a certeza da eternidade, a certeza da glória. A esperança, por quê? Porque nós vemos a ação de Cristo na situação difícil, complicada. Nós vemos a boa mão do Senhor sobre nós, seja para a vida ou para a morte. Porque o viver para mim é necessário, mas o morrer é lucro. A percepção de vida ou morte dessa carne muda quando a sua base de crença é Cristo, na sua totalidade, porque agora você entende que não é sobre essa carne que ele está dizendo, mas é sobre a eternidade da sua essência, do teu espírito, da tua alma, de quem você é. Esperança. E a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! É o Espírito. E as ações e comportamentos vão definir o modelo de vida que você vive.
Então, os sentimentos cativos em Cristo vão definir o modelo de vida que você tem. O modelo de vida que você tem. Romanos 12:2, de novo, a parte B agora. A gente já leu a parte: não se conforme com este mundo, mas sejam transformados no vosso entendimento, para que experimenteis. Olha o resultado, a vida que você vai viver se você for renovado em Cristo, um odre novo em Cristo, um vinho novo de Deus na sua vida, vestes novas e não remendos e farrapos velhos. Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora eu tenho que romper com a psicologia, porque tem uma área que a psicologia não vai tratar, só que eu acho ela ainda mais importante. Penso que ela é a mais importante, que é a autoridade de Deus sobre nós, a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Se a nossa crença ela estiver alinhada à soberania de Deus, nós vamos conseguir viver o que é bom, agradável e perfeito, segundo a vontade de Deus, e nos alegrarmos e nos gloriarmos nisso, ainda que haja frustração daquilo que eu desejava, mas quando eu vivo aquilo que Deus estabeleceu, eu me regozijo, eu me alegro, porque eu sei da soberania de Deus sobre a minha vida. Eu entreguei a minha vida para que o Espírito em mim flua. E você pode confiar nisso, e o elemento da soberania de Deus, e eu vou terminar com essa frase não, com esse texto, lá em Jeremias 29:11. Nós vamos encerrar com esse texto, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pense aqui comigo, Deus sabe os pensamentos que Ele tem. Os pensamentos geram as emoções, que vão gerar as ações em seu favor. Os pensamentos vão gerar os resultados. Porque Deus não precisa ter uma base de crença, porque Ele é. Ele crê em si mesmo. Ele sabe o que Ele é. Não existe base de crença para Deus. Mas Deus coloca numa linguagem que é para deixar o psicólogo tudo maluco. Já que o pensamento gera sentimento e sentimento gera ação, diz o Senhor: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal. Por quê? Porque se o meu pensamento dá resultado sobre a sua vida, para vos dar o fim que esperais. E nós temos que entender que o fim em Deus é um novo começo. Como assim, Daniel? O está consumado de Cristo, a morte foi vencida, começou a eternidade. O velho homem morreu, começou o homem eterno. O fim de Deus para nós não é um fim de tudo, de acabar, mas é o início nele, dele, por ele, com ele. Amém, meus lindos? Que Deus possa estabelecer bases saudáveis de crença na sua vida, em nome do Senhor Jesus, e que Ele derrame o vinho novo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre Caldas da Rainha, que nós sejamos os odres novos, que vão carregar vinho novo, e que na nossa vida os retalhos antigos, as vestes antigas, elas não sejam remendadas, porque só um tolo remenda vestes velhas com remendos novos, mas que possamos nos vestir da verdade do Evangelho, em nome do Senhor Jesus, amém? Fica de pé, nós vamos orar para encerrar esse tempo. Espero que essa palavra realmente faça efeito, que você pense nessa palavra. Ah, Pai querido, Deus amado, ore junto comigo, irmão. Se essa palavra fez efeito no seu coração, se você quer falar com Deus sobre alguma coisa, fale agora. Pai, no santo nome de Jesus, ouve a oração dos teus filhos, ouve a nossa oração, ó Pai. Senhor, Tu tens toda a liberdade de fazer de novo. Tu tens toda a liberdade, ó Pai, de gerar odres novos, para que o vinho novo venha sobre esta casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Senhor, as coisas velhas nos ensina a deixar para trás, porque elas já passaram, Jesus. Faz tudo novo, ó Deus. Senhor, ó Pai, as marcas da perseverança, as marcas, as cicatrizes que nos geraram, Senhor, perseverança
lembrança e experiência passada, elas não fiquem, Senhor, nos travando, mas elas sejam um impulsionamento da viva esperança em Cristo Jesus, olhando para Ti como autor e consumador da nossa fé. Nós Te louvamos e Te bendizemos por quem Tu és, ó Deus. Nós damos graças ao Teu santo nome, ao Teu agir sobre nós. Agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Faz de novo nestes tempos, ó Deus, aqui nas Caldas. Aviva no Senhor outra vez. Gera, Pai, o Teu Espírito sobre nós outra vez. Transborda em nós, ó Pai, a palavra da salvação. O mundo vai querer parar, Senhor, mas reaviva as nossas bases de crença. Revela-nos, Senhor, na intimidade de quem somos, a crença que temos, e que possamos caminhar de acordo com aquilo que o Senhor tem nos dado. Abençoa os Teus filhos. Abençoa, Pai, os seus familiares. Guarda-os e livra-os de todo mal. Que a Tua poderosa mão esteja sobre eles, Papai. Alarga, Senhor, as nossas tendas. Amplia, Pai, os nossos territórios. Abençoa-nos com toda sorte de bênção. Guarda-nos, Papai. Que a nossa mente seja transformada pelo Teu Evangelho. Que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade que vem do céu por parte do nosso Senhor e Salvador. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do eterno Pai Deus e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre a minha vida, sobre a sua vida, todos os dias, em nome de Jesus. Amém.